Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, pela bondade e misericórdia de Deus, estamos aqui, onde queremos gravar mais um vídeo sobre comportamento cristão, atividade cristã, e em especial atividade ministerial. Trago hoje, creio, uma palavra exclusiva para os ministros, aqueles que servem ao Senhor e que têm o privilégio de estar debaixo de uma orientação espiritual. Antes de fazer a leitura do texto sagrado e também trazer aqui os comentários, quero fazer um pedido especial, que você se inscreva no canal do YouTube do pastor Walter Ignácio. Lá tem os demais vídeos das outras oportunidades que nós gravamos e também vai estar este vídeo lá. Eu gostaria que você se inscrevesse, se você curtiu, se você gostou, não gostou, se você comentasse de acordo com aquilo que você sentir e dentro daquilo que nós tivermos conhecimento, nós também iremos responder você. Então, por favor, se inscreva no canal. Deixa eu falar aqui um texto, né, que está escrito na palavra do Senhor, mas antes deixa eu dizer aqui, eu sempre gosto de começar com um ditado, e eu creio que é algo que você já ouviu por várias vezes. Você já ouviu alguém dizer assim, ninguém manda em mim, né? É uma palavra, creio eu, na atualidade, muito conhecida, né? Ninguém manda em mim. Ou, na mesma expressão, eu sou dono da minha vida. Eu sou responsável por mim. E eu acredito que se eu fosse me ater exclusivamente à questão familiar, bastava um texto só, tanto do Êxodo como do que Paulo escreveu, onde ele diz que a gente deve honrar pai e mãe para dois fatos simples, né? Para que tudo te vá bem e para que teus dias sejam prolongados. Então, honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, já daria aqui um bom comentário, né? De gente que acha que não está submisso ao pai e mãe. E Jesus quis, pela sua infinita sabedoria, recolher a minha mãe há cerca de 2 anos. E todas as vezes que eu ia à casa de minha mãe, não só pelo privilégio de saber que servíamos ao Senhor Jesus juntos, e isso antes também de Jesus recolher meu pai, era comum, bênção pai, bênção mãe. Não era só um gesto de respeito, mas era um gesto de obediência, de um temor que o Espírito de Deus coloca no coração da gente. E a Bíblia é clara, para que Deus prolongue os teus dias na terra e tudo te vá bem. E aí eu poderia falar sobre viver bastante e as coisas que dão certo e que dão errado. Mas hoje a palavra não está direcionada aos filhos. E eu quero ler um texto que escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 23, e o versículo de número 46. Diz assim o texto, ó. E clamando Jesus em grande voz disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O que me chama a atenção nesse texto do evangelista Lucas? O que me chama a atenção é a submissão de Jesus para com o Pai. Até na hora da morte, Jesus estava tão submisso, viveu uma vida de entrega tão grande ao Pai, que mesmo na hora da morte, ele continuou a vida de entrega, de submissão, de sujeição. Eu encontraria aqui vários textos sagrados onde esta submissão está explícita na Bíblia. Quando foi orar,
pela ressurreição de Lázaro. Quando, algumas vezes, no jardim do Getsêmani, e há uma passagem onde ele registra, se possível, o Pai evitasse ele passar pelo que havia de passar, mas que, todavia, se fizesse a vontade do Pai. Aqui fica registrado, sem sombra de dúvida, essa submissão de alguém que, na nossa concepção, porque é membro da Trindade, é o Filho unigênito do Pai, não havia necessidade de expressar isso. Mas esses registros dessa expressão está para deixar para nós. Quando aparece alguém, principalmente no ministério, em que quer ser dono de si mesmo, dono do seu nariz, que ninguém manda nele, que ele não tem ninguém sobre ele, eu vou dizer as minhas palavras: não merece o meu respeito. Por quê? Porque não está debaixo de uma autoridade espiritual. É tão bonito quando você vê alguém de uma posição tão elevada, principalmente dentro do ministério, expressar de coração aberto, com sinceridade: eu vou consultar o meu pastor. Eu achei isso interessante, porque eu convivi com grandes líderes. E uma das coisas que eu aprendi com esses líderes era essa submissão ao seu líder. Por exemplo, no meu caso específico, eu hoje estou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Jerusalém, em Guaíra, mas também estou pastor presidente da convenção, da Comadepar. A quem recorreria? Ao meu presidente. Eu tenho um pastor, pastor Samuel Câmara. Ele é o meu pastor. Nas minhas necessidades, a ele eu vou recorrer. Nas minhas decisões, ele tem que tomar conhecimento, porque ele é o meu pastor. Ele é uma autoridade sobre mim. E eu acho que isso não desmerece em nenhum momento a minha atividade pastoral, o meu exercício ministerial. Muito pelo contrário. Eu creio que isso engrandece o meu ministério. Eu fico feliz quando alguém da convenção, agora há poucos instantes antes de gravar esse vídeo, um grande líder com idade superior à minha, com ministério mais longo do que o meu, com experiência maior do que a minha, mas por causa da igreja dele estar filiada à nossa convenção, ele me liga consultando sobre uma atividade que ele quer exercer na igreja. E ainda, no diálogo, ele ainda disse assim: eu sou daquele, essa foi a expressão dele, que não faço nada sem que o meu líder tome conhecimento. Uma pessoa dessa está debaixo de uma autoridade, e Deus se agrada disso. Aí você vê tanto, por favor, me deixa usar uma expressão pessoal, e depois, se você quiser questionar, você questiona. Você vê tanto frangote no ministério que não se sujeita a ninguém. Que não se sujeita a pastor, que não se sujeita a líder, e esquece dos detalhes bíblicos. Se você for ler a Bíblia, eu quero que você me mostre na Bíblia uma vez, que Deus falou com Arão. A Bíblia diz: e disse Deus a Moisés, fala a Arão. Acho isso extraordinário. Uma submissão. Era o irmão mais velho. E daí? Era o irmão mais velho. Arão era mais velho. Mas havia uma autoridade sobre ele. A primeira, por favor, entenda que isso aqui é conjectura minha.
A primeira vez que ele e a irmã dele quiseram questionar alguma atividade, alguma liderança de Moisés, Deus tratou literalmente. Leia lá, quando Moisés trouxe Zípora, que Miriam e Arão quis questionar alguma coisa, e você vai ver o que Deus fez. Deus não aceita insubordinado, insubmisso, que não quer ter autoridade espiritual sobre a vida dele, que não quer ter liderança sobre a vida dele. Deixa eu contar uma passagem especial da minha vida ministerial para você entender o que é submissão. Eu trabalhei com um líder durante muitos anos. Culturalmente, secularmente, esse líder tinha uma formação muito limitada. Em relação à minha formação, ela era muito pequena. Eu me lembro que, por algumas vezes, ao ler os escritos desse meu líder, percebia quantas palavras eram escritas de forma ortograficamente errada. Eu sabia, no próprio palavreado dele, as expressões eram extremamente limitadas. Ele tinha uma limitação muito grande, mas ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Eu vibrava quando eu via ele pregar. Eu chorava quando Deus usava ele para falar comigo. E eu vou dizer sem nenhum constrangimento, eu tinha até medo. Não medo no sentido de pavor, não. Medo no sentido de temor, de respeito. Quando ele me chamava, Walter, eu preciso falar com você. Eu ia preocupado, fazendo análise na vida. Será que fiz alguma coisa da qual não deveria ter sido feita? E eu via lá que, na verdade, às vezes era só uma orientação. E uma vez, eu fui convidado, naquela época eu tinha paixão por isso, eu fui convidado por um grande congresso, onde muita gente estaria reunida. E era sonho do meu coração, eu era evangelista. Eu tinha vontade de ir ministrar. E eu fui e disse a esse meu líder, pastor, eu fui convidado a ir pregar em tal lugar, no final de semana tal. Ele olhou para mim e disse, você está me contando ou me pedindo? Na hora eu parei, que a gente de bobo também não tem nada. Eu parei, eu disse, por quê? Ele falou, porque eu preciso saber se você está me contando ou está me pedindo. Eu disse, o senhor poderia se explicar para que eu entendesse? Ele falou, não, se você estiver me contando, boa viagem, vai, pregue e volte. Você já me contou, eu sei onde você vai estar. Agora, se você estiver me pedindo, não, porque nessa data eu vou precisar de você aqui. Pela maneira que eu fui ensinado, eu não questionei nada. Eu fiquei triste, porque eu queria ir, mas não falei nada, fiquei quieto. Catei o telefone, que naquela época era muito raro, catei um telefone fixo, liguei para a pessoa que me fez o convite, para o líder daquela grande igreja, e disse, olha, eu não vou poder estar aí, porque eu já tenho um compromisso pré-agendado com o meu pastor. Eu não disse que meu pastor não deixou eu ir, que meu pastor proibiu eu ir, não. Eu trouxe para mim a responsabilidade sem que aquele líder questionasse a liderança do meu pastor. Eu disse, eu tenho um compromisso pré-agendado com o meu pastor. Aquele líder que havia me convidado ficou tão feliz que ele disse, então eu vou marcar uma próxima data. Eu disse, então, quando o senhor for marcar a próxima data, o senhor ligue primeiro para o meu pastor, porque daí ele vai verificar a agenda e ele vai dizer se eu posso ir ou não. Aquele líder ficou mais feliz ainda que o convite foi realmente feito daquela forma que eu pedi. Mas deixa eu contar uma história interessante. Quando chegou a data, que era para mim ter ido no congresso, mas que o meu pastor disse que eu não precisava ir, que eu não podia ir, porque ele ia precisar de mim na igreja, eu fui para o culto no sábado e no domingo. Eu servia ao Senhor na época como evangelista.
E eu fiquei sentado no púlpito, no sábado e no domingo. E o meu pastor, naquele final de semana, não me deu oportunidade de fazer uma oração sequer na igreja. Até hoje, eu nunca questionei ele. Escuta, se o senhor não ia me utilizar para nada, por que o senhor me proibiu de ir naquele trabalho? Não. Mas essa minha aceitação trouxe para mim um sentimento de gratidão ao meu presidente, ao meu pastor, ao meu líder. Depois, aquele outro líder da outra cidade que havia me convidado ligou para o meu pastor. Meu pastor olhou a agenda e falou: nessa data ele está liberado, pode ligar para ele e verificar se ele tem agenda. Aí o líder me ligou e disse: ó, já falei com o seu pastor, ele autorizou nessa data se você tiver agenda. Aí eu disse: eu vou consultar meu pastor se eu posso ir, porque a minha agenda está livre. Depois eu retorno a ligação. Depois consultei o meu pastor, disse: pastor, aquele pastor fulano ligou para mim, disse que já falou com o senhor se eu posso ir cooperar com ele, e eu consulto o senhor se o senhor me autoriza. Ele disse: autorizo, você está liberado, quero que você vá e Deus vai te usar. E ali se abriu uma grande porta para o meu ministério. Tem muita gente precisando aprender o caminho da submissão. Eu poderia citar tantos textos bíblicos, ainda que eu citei esse do Moisés, que o problema dele foi com os irmãos, que o Davi foi com os irmãos, que o José foi com os irmãos, que Jesus foi com os irmãos. Teve gente que nunca viu Jesus e acreditou nele no primeiro dia. E os irmãos de Jesus ainda demoraram um bom tempo para acreditar nele. Aprenda a ser submisso. Não importa a idade de quem está lá. Eu já tive líder bem mais jovem do que eu, que me liderou, que me ensinou, e me ensinou a ser submisso. A autoridade que Deus coloca sobre a minha vida é para o bem do meu ministério. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não faço parte do grupo que diz: ninguém manda em mim. Eu tenho quem manda em mim. E não estou me referindo à autoridade divina, não. Porque Deus manda em tudo e em todos. Eu estou me referindo à autoridade espiritual, sacerdotal, terrena. Eu tenho quem manda em mim. E manda. Se disser não, é não. Se disser sim, é sim. Sabe por quê? Porque eu quero benefício para o meu ministério. Eu quero crescimento para o meu ministério. E esta tarde, eu estou dizendo isso para você: prospere o teu ministério, esteja submisso ao teu pastor, ao teu líder. Deus vai se agradar e vai fazer você prosperar. Que Deus abençoe você, que Deus dê sabedoria para você, a partir de hoje, estar sob liderança. Quem dera eu quisesse aproveitar mais tempo para falar tantas outras coisas que existem sobre a submissão. Mas o tempo aqui não permite, quem sabe um outro dia. Eu tenho um estudo muito bom sobre submissão e sobre liderança. Mas a seu tempo as coisas virão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.